Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos analisar o relatório de resultados da SoFi e os comentários da teleconferência de resultados. Também vou incluir uma seção sobre a Robinhood mais tarde neste vídeo. Ambas as ações estão em queda de 2 dígitos, entre 10% a 13% mais ou menos, no momento em que estou gravando este vídeo. Agora, eu tenho posição nas duas, claro, SoFi com uma posição muito maior do que Robinhood. Posso também afirmar com justiça que o trimestre da SoFi foi muito melhor do que o da Robinhood. E ainda assim, ambas essas ações estão em queda de 10% a 13%. Ambos esses nomes, antes do relatório de resultados, não tinham grandes expectativas do mercado porque ambos ainda estavam em queda, certo? Quase 40% no acumulado do ano. Claro, nos últimos 12 meses, ambos esses nomes ainda estavam bem positivos. Não é como se a barra tivesse sido muito elevada e eles tivessem falhado totalmente, não. Com a SoFi, nossas expectativas estavam muito altas pelo histórico da empresa, certo? Esperávamos superação em 3 frentes. Sabe o que aconteceu? Tivemos uma superação em 2 frentes. Receita e lucro por ação vieram dentro do esperado, talvez um pouco melhores, mas não tivemos aquela elevação de projeção que costuma acontecer. Por que será? Porque agora eles estão esperando 0 corte de juros para o ano. Antes esperavam até 2 cortes, mas agora nenhum corte, e mesmo assim a projeção continua a mesma. Então, se agora estamos em um cenário onde talvez possamos ter um corte de juros, isso pode ser bom para a SoFi. Se não, ainda estamos aqui com nossos 60 centavos de LPA e a receita, o EBITDA e a projeção de margem que recebemos há 3 meses. Ok, acho que isso ainda é bom. Além disso, lembre-se, essa ainda é uma empresa que está crescendo e cresceu agora. Receita cresceu 40% e dobrou o LPA. Agora também é importante notar, e vou mostrar para você, que as comparações ano a ano deste trimestre e do trimestre passado foram mais fáceis, certo? Porque em 2025, esses foram trimestres em que no ano passado a SoFi cresceu apenas cerca de 19% ou algo assim. Agora, o próximo trimestre que vamos comparar é um trimestre em que, no ano passado, a SoFi cresceu cerca de 42%, e, portanto, o fato de ainda esperarmos crescer cerca de 30% para mim é bastante impressionante. Agora, vamos analisar o desempenho do trimestre e os comentários da ligação, destacando pontos positivos e negativos. Se curte esse conteúdo, apoie clicando nos botões. Agradecemos muito! Para mais apoio, veja o link na descrição. Comente as 10 melhores ações para comprar agora ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado! Como pode ver, estamos com queda de cerca de 13%. A reunião do FOMC hoje pode impactar ainda mais a ação, para baixo ou, com sorte, para cima. Depois, os resultados das grandes empresas de tecnologia após o fechamento do mercado. Agora, a ação já caiu, 41,4% no ano. E, novamente, não é como se já não estivesse em queda antes. Já estava com uma queda de 31% antes do relatório de resultados. Agora, em relação a Robinhood, mesma história aqui. A ação está em queda, diz aqui 6,4%. Eu não acho que isso esteja correto. Há um atraso de 15 minutos, mas no acumulado do ano, a ação está em queda de 37,4%. E aqui também, antes do relatório, a ação estava em queda de 27,1%. E sim, acabei de conferir, também está em queda de 12%. Agora vamos dar uma olhada nas previsões que eu fiz. Eu disse que veríamos cerca de 1 milhão de novos membros. Custo de aquisição, 300. Receita do Galileu, eu esqueci completamente do impacto do Kimi aqui. Então, esse foi claramente um grande erro. Eu simplesmente defini uma receita de 1,08 bilhão, apenas o EBITDA em 325 milhões de dólares, o LPA em torno de 13 centavos e o lucro líquido entre 170 a 175 milhões de dólares. Novos membros chegaram conforme mencionei, mas o custo de aquisição foi 18 dólares mais alto. A receita da Galileu é a receita da plataforma de tecnologia, basicamente 75,1 milhões. Não é nada bom. Eu acabei de falar da receita, basicamente o número que eu mencionei. Só coloquei o EBITDA um pouco mais alto, 339,9 milhões de dólares. O lucro por ação de 12 centavos teria sido de 13 centavos, lucro líquido de 166 milhões de dólares. Então, no geral, eu estava novamente bem próximo e bastante satisfeito com as previsões. Mas esse número aqui definitivamente não foi bom. Agora você pode perguntar, como é possível errar por tanto assim, e mesmo assim, a receita ajustada ficou praticamente em cima do alvo? Bem, isso é porque o segmento de empréstimos teve um desempenho muito melhor do que eu esperava, e isso compensou a diferença. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais, porque tenho quase certeza de que todo mundo está tirando conclusões apenas olhando para as ações. Como falei na transmissão ao vivo, se os resultados e desempenho fossem os mesmos, mas a ação tivesse se mantido estável ou subido,
todos estariam felizes e diriam que foi um trimestre muito bom. Muitas pessoas tiram conclusões rapidamente. Elas primeiro olham para a reação do preço das ações e só depois para os resultados, o que é a maneira errada de analisar. Porque sim, muitas vezes as ações caem, mas os resultados ainda são muito bons. E também, em alguns casos, a ação sobe, mas os resultados nem são tão bons assim. Agora, neste trimestre, o que tivemos? A receita aumentou 43% em relação ao ano anterior. Lucro líquido pelo padrão, GAAP, 10º trimestre consecutivo de lucro, 167 milhões de dólares, 14,7 milhões de membros, um aumento de 35% em relação ao ano anterior, e 12,2 bilhões de dólares em originação de empréstimos. Agora, o que mudou no primeiro trimestre? No primeiro trimestre, eles mantiveram o ótimo desempenho. 1,8 milhão de novos produtos, 43% de vendas cruzadas, ou seja, a participação de novos produtos abertos por membros já existentes. Isso é muito bom porque queremos continuar vendo a adoção de produtos por membro aumentar cada vez mais, à medida que mais produtos ficam disponíveis para todos. Então, no geral, para quem está dizendo, isso deveria estar sendo negociado com múltiplo de banco. Não, a receita subiu 43%, EBITDA ajustado subiu 62%, margem EBITDA ajustada de 31%, lucro líquido pelo padrão GAAP subiu 134%. O lucro por ação diluído basicamente dobrou em relação ao ano anterior. Disseram que foi reduzido em 1 centavo por menores benefícios fiscais ligados à remuneração dos funcionários em ações. A diferença é bem pequena. Receita líquida pelo padrão GAAP, receita líquida ajustada. Basicamente, eles nos deram um novo slide aqui onde mostram a composição da receita em dinheiro. Então são 690 milhões de dólares de receita líquida de juros. Muito bom. E 390 milhões de dólares de receita com taxas. E é assim que você chega nesse número aqui. É cerca de 95% ou próximo de 95% da receita total. Passando para os diferentes segmentos. Empréstimos, trimestre incrível. 642 milhões de dólares em receita GAAP, 629 milhões de dólares em receita ajustada, um aumento de 55% em relação ao ano anterior com base no GAAP. 382 milhões de dólares de lucro de contribuição, o que representa cerca de 61%. Serviços financeiros cresceram 41% em relação ao ano anterior. Aqui, margem de contribuição de 46%, plataforma de tecnologia, péssima. Ok, vamos ser sinceros, está péssima. Basicamente, é um negócio de dívida para nós e tem sido assim há bastante tempo. Crescimento ali, nenhum crescimento. É uma queda de 27% e agora só 16% de margem de contribuição, com a margem de contribuição dos serviços financeiros caindo um pouco de um trimestre para o outro, simplesmente porque a receita aumentou mais rápido. Quanto às originações, tivemos um aumento de 68% ano a ano, chegando a 12,2 bilhões de dólares. Empréstimos pessoais subiram 51% ano a ano. Empréstimos estudantis, 119% ano a ano, e empréstimos imobiliários, 137% ano a ano, chegando a 1,2 bilhão de dólares. E esse segmento vem batendo recordes por 4 trimestres consecutivos. Agora, claro, existem duas formas da SoFi lidar com os empréstimos. Os empréstimos mantidos pela SoFi, nesse caso, 5,4 bilhões de dólares, eles mantêm o empréstimo, ganham juros ao longo do tempo, usam capital e assumem o risco de crédito. O outro lado, é claro, o lado de menor consumo de capital, 3 bilhões de dólares nesse caso, vindos do negócio de plataforma de empréstimos. A administração afirmou que o volume do negócio de plataforma de empréstimos normalmente não seria incluído no balanço da SoFi devido aos índices de capital, crescimento do balanço, perfil de crédito e metas de retorno. Mas vemos isso cada vez mais agora, especialmente com os resultados que estamos obtendo do segmento de crédito da empresa, que anteriormente a SoFi, e ainda hoje, a SoFi estava deixando uma quantidade insana de dinheiro na mesa porque eles estavam sendo muito conservadores. Agora eles estão ficando um pouco menos conservadores porque, estão muito bem capitalizados, e como estão muito bem capitalizados, se sentem mais confortáveis para ampliar a atuação. E é por isso que vamos ver o negócio de empréstimos continuar a ter um desempenho extremamente bom. Ainda há uma demanda insana pelo negócio de plataforma de empréstimos. Agora, quanto aos indicadores de crédito, os empréstimos pessoais tiveram uma perda líquida de pouco mais de 3%, uma queda de 28 pontos base em relação ao ano anterior, mas um aumento de 23 pontos base em relação ao trimestre anterior. A perda líquida nos empréstimos pessoais foi de 4,4% estável ante o trimestre anterior, excluindo venda de empréstimos inadimplentes. A inadimplência de 90 dias em empréstimos pessoais caiu 5 pontos base em relação ao trimestre anterior, e nos empréstimos estudantis, a queda foi de 11 pontos base em relação ao trimestre anterior. Ainda assim, se você olhar para os tipos de tomadores aqui, eles não estão na categoria de risco. Mas sim, se os preços da energia continuarem elevados e até subirem ainda mais, sim, esses também serão impactados.
Retomando o e-mail, a pergunta que recebi aponta um risco que devemos considerar e talvez explique por que a ação da SoFi está pressionada. Mais sobre a corte de empréstimos pessoais versus o benchmark de 2017. A administração afirmou que os dados de empréstimos pessoais mantêm a projeção máxima de perda líquida acumulada entre 7% e 8%. Diga o que quiser, é só olhar o preço das ações. No geral, o negócio está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Só está parecendo um pouco estranho porque estamos acostumados a vê-lo superando todas as expectativas, com 3 indicadores acima do esperado em todas as frentes. E essa é uma das primeiras vezes em que, ok, ainda foi um bom trimestre, mas parece que está faltando alguma coisa aqui. E tudo bem, eu entendo. Quanto aos depósitos, aumento de 2,7 bilhões de dólares de um trimestre para o outro. Margem líquida de juros, 5,94%. Isso é um aumento de 22 pontos base no trimestre, com economia anualizada de financiamento de 622 milhões de dólares. Isso ocorre pela diferença entre depósitos e financiamento via linhas warehouse, pois depósitos costumam ser mais baratos que o financiamento no atacado. Isso já aconteceu antes. Uma base maior de depósitos pode ajudar a SoFi a financiar empréstimos com custos menores. Agora, vamos abordar o elo mais fraco, que é a plataforma de tecnologia. O negócio é o seguinte, recebemos o número do trimestre, 75 milhões, e a previsão anual de receita, cerca de 83 milhões de dólares para os próximos trimestres. Então não vai ser grande coisa, digamos assim. Eles informaram que há 13 novos clientes gerando receita no primeiro trimestre contra nenhum no ano passado. Mas claramente, esses 30 novos clientes gerando receita não conseguem compensar a perda de um grande cliente Kimi. Eles rebatizaram tudo como SoFi Technology Solutions para empresas, processando sistemas centrais de registro bancário, serviços, hub de pagamentos e risco e fraude. Discutimos isso na transmissão ao vivo, e Teves explicou bem. O nome não importa tanto. O mais importante aqui é que estamos começando a ver esse negócio realmente reacelerar ou simplesmente crescer. Não importa como você chama isso, queremos ver mais clientes, mais produtos, mais receita. Por enquanto, acho que não vamos conseguir isso, mas parece que os outros dois segmentos do negócio estão fazendo um trabalho pesado e ainda conseguem crescer muito, muito rápido. Quanto aos novos produtos que serão lançados em breve ou que acabaram de ser lançados, SoFi USD, Big Business Banking, SoFi Plus, Doc Coach, linha de crédito com garantia de imóvel e SoFi Coach. Com o SoFi Plus, novamente, eles estão garantindo que estão diversificando suas fontes de receita. É muito parecido com o que a Robinhood está fazendo. As projeções indicam receita líquida ajustada de cerca de 1,11 bilhão de dólares no segundo trimestre e EBITDA ajustado de milhões de dólares. Margem de lucro líquido ajustada entre 12% e 13%, lucro por ação em torno de 10 a 11 centavos. E é isso. Se, e aliás, a projeção para 2026 continua inalterada se o lucro por ação ajustado para o ano vai ser de 60 centavos e acabamos de ter 12 centavos, vamos adicionar aqui mais 11 centavos, isso dá 23 centavos daqueles 60 centavos para o ano. Isso significa que o terceiro e o quarto trimestre vão ser trimestres monstruosos para essa empresa. E eu não vejo por que vai haver uma diferença tão grande entre o primeiro semestre e o segundo semestre. Para chegar aos 60 centavos no ano, no terceiro e no quarto trimestre precisaríamos ter cerca de 18 centavos de lucro por ação em cada um desses períodos. E olha, isso vai ser incrível. Mas minha pergunta aqui é, por que uma diferença tão grande? E então, no final das contas, o que a gente tem aqui? A gente tem a SoFi de volta a 16 dólares, que é exatamente o mesmo preço que estava em meados de abril e há mais ou menos um mês. Não é bom ver a ação caindo de novo para esse patamar, mas, de novo, isso ou pode ser, sim, uma ação que o mercado penalizou, mas definitivamente não é um negócio quebrado. Agora, sei que alguns vão olhar só o desempenho da ação e tirar conclusões, mas acredito que a maioria que tem SoFi já possui há tempo e sabe o motivo de ter esse papel. Agora vamos ao Houdini fazendo o dinheiro desaparecer. Essa foi muito boa. Obrigado. Também está caindo 14% agora, voltou para baixo da média móvel de 50 dias e fechou. Bem, fechando todos esses gaps que tivemos aqui em meados de abril. Então, o que aconteceu com Robinhood? Bem, o que aconteceu com Robinhood foi um duplo resultado abaixo do esperado. Antes de tudo, é um duplo resultado abaixo do esperado. Não é tão grave, mas tudo bem, é um duplo resultado abaixo do esperado. A empresa ainda cresce, mas não tão rápido quanto antes. Algumas pessoas podem dizer, a ciclicidade está afetando o negócio. Tudo bem, justo, especialmente porque cripto era uma parte grande ou até maior do negócio deles há alguns trimestres. Agora, não é mais. Tudo bem, justo. O fato é o seguinte.
A receita ainda aumentou 15% em relação ao ano anterior. O lucro por ação diluído subiu 1 centavo em relação ao ano anterior. O lucro líquido pelo padrão GAAP aumentou 10 milhões em relação ao ano anterior. O EBITDA ajustado subiu 14% em relação ao ano anterior. No ano, a margem de EBITDA ajustado foi de 50% abaixo dos 51% do ano anterior. O depósito líquido foi de 17,7 bilhões de dólares, crescendo atualmente a uma taxa anualizada de 22%. O total de ativos na plataforma é de 307 bilhões de dólares, 39% a mais que no ano anterior. Já os assinantes Gold somam 4,3 milhões, crescimento de 36% em relação ao ano anterior. O número de clientes com recursos depositados chegou a 27,4 milhões, aumento de 1,7 milhão no ano e 410 mil no trimestre. O número de contas de investimento cresceu 2,1 milhões em um ano. O ARPU anualizado subiu 8% em relação ao ano anterior, chegando a 157 dólares. Agora, usuários ativos mensais caíram 0,9 milhão em relação ao ano anterior, mas aumentaram 0,5 milhão em relação ao trimestre anterior, chegando a 13,5 milhões. Os ativos de aposentadoria sob custódia no fim do primeiro trimestre chegaram ao recorde de 27 bilhões de dólares. E o depósito líquido dos últimos 12 meses foi de 67,8 bilhões de dólares, um aumento de 31% no crescimento dos últimos 12 meses. Quanto aos diferentes segmentos, a receita baseada em transações aumentou 7% em relação ao ano anterior, mas caiu 17% em relação ao trimestre anterior. Receita líquida de juros, aumento de 24% em relação ao ano anterior, queda de 13% em relação ao trimestre anterior. Outras receitas, aumento de 57% em relação ao ano anterior, queda de 11% em relação ao trimestre anterior. A receita líquida total subiu 15% ante o ano anterior, mas caiu 17% frente ao trimestre anterior. A composição da receita no primeiro trimestre ainda é de 58% proveniente de transações, 34% de receita líquida de juros e 8% da outra categoria. E aqui dentro da receita baseada em transações, você tem uma visão mais ampla. Opções caíram 39% em relação ao trimestre anterior, ações 18%. Cripto caiu 39% em relação ao trimestre anterior, mas também caiu 47% em relação ao ano anterior. Outras receitas de transações, principalmente dos mercados de previsão, permaneceram estáveis no trimestre, mas cresceram 320% em relação ao ano anterior. E isso agora é maior do que o negócio de cripto. Para mim, pessoalmente, não estar atrelado ao mercado de cripto é algo positivo. E voltando aos mercados de previsão, sem eles as ações já teriam caído, sei lá, uns 50% até agora, certo? Então você tira 147 milhões de dólares daqui da receita total baseada em transações deles. E você também tem um ambiente horrível para criptomoedas agora. Então, para mim, sim, ter novamente adicionado outra linha de negócios faz total sentido e ajuda o negócio a ficar cada vez melhor. Além disso, sim, você pode ver claramente que opções representam uma grande parte da receita transacional. Porque as pessoas não estão apenas comprando ações, sendo investidores normais. Porque todos eles estão apostando lá. Bem, o fato é que esse produto e essa plataforma existem. Esses usuários já existiam antes. Provavelmente eles já faziam isso em outras plataformas. Como investidor, você pensa, eles faziam isso em outro lugar, agora aqui. Vou repetir isso sempre. O mercado de previsões não deveria compartilhar a mesma interface da carteira de aposentadoria ou de investimentos. Mas as pessoas iam comprar opções, seja na Robinhood, na Schwab ou em outro lugar. As pessoas iam comprar criptomoedas, seja na Robinhood, na Schwab ou em outro lugar. E com os mercados de previsões, é a mesma coisa aqui. Eles teriam feito isso em outras plataformas, se não fosse na Robinhood. A parte do negócio ligada aos ganhos com juros foi de 359 milhões de dólares, alta de 24% na comparação anual, mas queda de 13% na comparação trimestral. Sim, dá pra ver claramente que o último trimestre foi fraco em todos os aspectos. E é assim que isso está impactando o negócio. 27,4 milhões de clientes com recursos depositados, como dissemos. O total de ativos na plataforma tivemos um saldo inicial de 322,1 bilhões. O saldo final, 307,3 bilhões de dólares. Robinhood Gold segue com bom desempenho, aumento de 4% na comparação trimestral, 36% na comparação anual e cerca de 16% de adoção entre clientes com recursos depositados. Isso equivale a uma receita anualizada de 200 milhões de dólares em assinaturas Gold. No primeiro trimestre, 40% dos novos clientes aderiram ao ouro. Aqui você vê as características dos assinantes do Gold, que têm ativos sob custódia cerca de 5 vezes maiores que o cliente médio. Crescimento líquido de depósitos, 1,2 vezes. Adoção para a aposentadoria, 3,3 vezes. É um produto realmente muito bom de se ter. Quanto aos volumes de negociação por classe de ativos, isso é bem interessante aqui. Então, o volume nominal de ações na comparação anual subiu 50%. Todos aumentaram ano a ano, mas caíram de um trimestre para outro. As taxas de monetização também diminuíram um pouco. Sobre a perspectiva, a previsão de OPEX ajustado e SBC subiu.
100 milhões de dólares, disseram que isso inclui 100 milhões para apoiar as contas de Trump. Aproximadamente metade dos 100 milhões de dólares é esperada no segundo trimestre, e a perspectiva atualizada não inclui os custos da Roterra. Eles planejam lançar a Joint Venture Roterra com a Susquehanna no segundo trimestre. Sobre as taxas de monetização na teleconferência, disseram o seguinte: Chiefs afirmou que a taxa de monetização de cripto em abril caiu cerca de 7 pontos base. A taxa de monetização das opções em abril foi cerca de 3 centavos menor. No geral, é isso que devemos observar nos próximos meses e trimestres. Novos lançamentos, eventos. Então, no geral, com Robinhood, ainda espero que essa empresa continue crescendo, executando e estando disponível para cada vez mais pessoas ao redor do mundo. Sim. Acho que esse negócio está se diversificando cada vez mais a cada ano? Sim. Acho que eles são impactados por mercados de alta e de baixa? Sim, novamente. Então, no geral, a conclusão aqui, Robinhood e SoFi. SoFi teve um trimestre muito melhor, houve uma reação exagerada nas ações. Robinhood, ok, não foi o melhor dos trimestres. A tese mudou? De jeito nenhum. Grandes quedas em ambas as ações. É uma chance de compra para acionista de longo prazo? Sim. Mas lembre-se, o que está em baixa pode cair mais, ainda mais com reunião do FOMC hoje e resultados das grandes empresas de tecnologia. Isso pode impactar ou ajudar a ação a se recuperar. Eu não sei. Mas eu ainda vejo aqui duas boas empresas. E se o sentimento em relação a esses nomes ficar cada vez pior, geralmente é quando eu fico cada vez mais otimista. Então, no geral, por hoje é isso. Vejo todos vocês mais tarde na live das Big Techs. Tchau, tchau.